Eu desço então, aí depois tu me sobe. Tá bom. Se a gente soubesse colocar três, ia ser perfeito. Então, quando eu falei sobre fato, valor e norma, eu defini lei, eu não defini Estado. Essa é basicamente a teoria de um justo filósofo brasileiro, que é Miguel Reale, e ele explica a teoria do direito, que o direito ele é tripartite. Quando eu fui defender o Estado, eu não utilizei esse argumento, fato, valor e norma. Eu fiz uma retrospectiva, certo? Eu comecei em Aristóteles, falando que Aristóteles disse que o homem é um ser político, por isso ele se agrega ali em um grupo social para buscar uma res pública, o bem comum, a coisa pública, e a partir daí nasce o Estado. Aí eu fui para Platão, falando que Platão continua esse pensamento, porém, na obra dele, A República, né, onde ele cria ali uma república ideal. Depois eu fui para São Tomás de Aquino, falando que São Tomás de Aquino dizia que o homem só pode viver isoladamente em três hipóteses, que é a excelente natura, no exemplo Ô dos eremitas. Gilberto, estão falando pra você esperar pra falar, porque o Paulo acho que teve que sair da live, deixa eu ver. Pera aí, só um segundo. Será? Pergunta aí se ele tá aí. Aqui tá parecendo que ele tá assistindo, mas o pessoal tá aqui nos comentários falando. Calma aí, só um segundo. Pede para ele ver uma mensagem se ele tiver. Aí, ele tá assistindo. Ah, ele tá assistindo, então pode continuar. Vamos mandar. Então, continuando. Depois eu fui para São Tomás de Aquino, falando que ele, né, dizia que o homem só pode viver isolado em três hipóteses, que é a excelente natura, e quando o homem ele atinge um nível de harmonia com a natureza que ele consegue viver sozinho, é um exemplo dos eremitas. A corruptio naturae, que é algum distúrbio psicológico, alguma coisa do tipo, e a mala fortuna, que é quando o homem ele se isola por algum acidente, um naufrágio, por exemplo. Depois de São Tomás de Aquino, eu fui para Rousseau, né, para explicar ali a questão do Estado como contrato social e tal. Abordei um pouquinho de Thomas Hobbes, mas falei que eu não concordo com ele. E fui para Montesquieu para falar da estrutura do Estado, dividido em três poderes. Eu defendi o Estado com base em todos esses pensadores que eu falei, fiz uma retrospectiva, certo? A Gi, inclusive, fez um comentário, mas isso não seria errado você usar o argumento de quem viveu há, sei lá, seis séculos antes de Cristo para explicar, para justificar o Estado hoje? Aí eu fui e falei para ela, Gi, não é errado, isso não é anacronismo. Seria anacronismo se eu quisesse defender o Estado que existia antes, naquele modelo, e aplicá-lo ele hoje, mas o Estado hoje ele é um Estado moderno. Então eu defendi o Estado com base nesses argumentos. Na E verdade, quando calma aí, eu desculpa. critiquei o Henrido a respeito do princípio da não contradição, eu acho que eu não havia entendido que o Henrido estava usando o princípio da não contradição para refutar o Mateus e não a mim. Eu entendi que o Henrido estava refutando o Estado a partir do princípio da não contradição. Não faria sentido. Então foi um mal entendido. Bom, enfim, mas como você comentou, querendo ou não, se o tripé da constituição de uma lei é fato e um valor que não necessariamente é universal para todo mundo, e então uma norma para todo mundo, ele também cai na guilhotina de Hume, porque tem uma pessoa que não se segue a norma que se está colocando, porque não necessariamente ela tem o mesmo valor. Aí eu não sei se o Paulo quer subir agora, porque provavelmente o Paulo deve ter mais Na conhecimento sobre. verdade, eu vou descer para o Paulo subir, mas na verdade não cai na guilhotina de Hume. Por quê? É, logicamente, as pessoas não têm valores comuns. Miguel Reale nunca falou que o valor de uma norma se aplica a todas as pessoas. O homem ele é um ser subjetivo, portanto, o axioma que ele exerce em um fato vai ser diferente, né? O axioma valorativo vai ser diferente. Mas o que ele quis explicar é como nasce uma lei. Eu falei ontem que eu estava explicando a nomogênese jurídica. Logicamente, você vai ter um valor se sobrepondo a outro. E isso é o que acontece no Congresso Nacional. Você tem várias bancadas de valores diferentes discutindo sobre qual valor vai se sobrepor e qual norma vai imperar. Você entendeu? Eu não quis dizer que todos têm valores iguais. Isso, mas precisaria ter. O fato é que precisaria ter para que a norma se seguisse. Porque, como eu te dei o exemplo, tá chovendo lá fora, portanto você não deve ir lá na rua. Isso é um non-sector. Porque já pressupõe que a finalidade é as pessoas não querem se molhar. Isso não estava na justificativa. Então não está na justificativa que existe esse valor como universal. Precisa ser universal, senão ele cai na guilhotina de Hume para algumas pessoas específicas.
Só a mera existência Não, minha, por exemplo, já aham. determinaria que As essa forma de leis, elas constituição de... As leis, elas não necessariamente têm valores universais. Os valores universais estão nos princípios. Boa noite, querido. Os valores universais estão nos princípios jurídicos e não nas leis. Não, É não, por eu isso não que quis as dizer se leis ela tem, mudam. ela tem valor universal, não. Eu tô dizendo que a forma como ela se constitui, ela parte de uma coisa que não é necessariamente certa. Porque ela cai na guilhotina de Remy, como eu comentei. Mas é porque eu fui ver, eu tô quase sem Ô Henrido, é porque assim, eu estou tentando te explicar como acontece a nomogênese jurídica. Não tem Sim, eu falácia entendi. naturalista nisso. Não Eu, tem eu entendi, guilhotina de eu Remy. Você entendi qual é basicamente o processo de uma norma jurídica, por exemplo, aqui no Estado brasileiro. Eu estou dizendo que esse processo ele é indevido. mas aí é um direito seu falar que é indevido. Agora, é, depois eu te aconselho até pegar a obra de Miguel Reale, que é a teoria tripartite do direito, e dar uma olhadinha para você ver que não tem contradição falaciosa ali, entendeu? O que que o Paulo Ele perguntou? realmente constrói a teoria tripartite Ô, do gente, direito e que gente, hoje é gente, aceita gente. pela maioria dos juristas. Eu vou descer Tá, para o Paulo subir. Acontece. Não, mas assim, tipo assim, de onde que tu deriva a norma? A norma, ela trata-se de meios adequados, dever ser. Então, ela precisa pressupor um determinado fim específico para você derivar uma norma. Ela deve agir de tal maneira por conta de um fim específico. Então, ela deriva-se de fins. Tudo bem. Esses fins são comuns a todos? Não necessariamente. Tipo, nessa questão assim é uma tentativa de maiêutica, porque eu quero saber se tu utiliza a lei de propriedade. Quando eu tô Ô, Paulo, perguntando você porque os consegue fins falar são mais alto comuns. que eu não tô conseguindo te ouvir. Eu também não consigo ouvir. Tá melhor agora? Tá melhor Tá. agora? Agora, Tipo assim, eu queria saber então se as derivações que eu falo comuns, quer dizer, as finalidades comuns, se elas envolvem recursos escassos. não entendi a tua pergunta. Eu pedi para você repetir. De outra maneira, no caso. Esses fins comuns, tudo bem, esses fins comuns, eles se circulam à lei de propriedade? Mas as pessoas não necessariamente têm fins comuns. Isso não é necessário que seja. Não, não. Não, eu entendo, não são fins comuns. O que eu tô falando é o seguinte, se esses fins, eles se circulam de acordo com a lei de propriedade. Sim, vai existir ao menos um recurso escasso, mas não propriedade de extensão ao recurso específico. Tá, mas então tu acredita que todos esses recursos normativos, eles tenham uma entidade, no caso, a lei de propriedade, né, essa condição transcendental para a norma. Tu acredita nisso? Eu entendo que a norma, ela precisa derivar-se do fim. Só isso, porque ela trata-se de meios, de como as pessoas devem agir de tal maneira. Mas estabelecer que uma pessoa deve agir de tal maneira já pressupõe nessa afirmativa deve-se agir que ela tem um fim específico. É a única coisa. Não, tudo bem, mas tipo, o que eu quero entender é se essas normas, elas se seguem de acordo com a lei de propriedade. Eu não tô fazendo uma. É que eu não tô entendendo porque eu não tô defendendo fazendo uma defesa à lei de propriedade. Eu tô fazendo uma defesa epistemológica de como surgem as normas. Eu nem cheguei em propriedade. Obviamente a gente pode, né, vai se usar essa justificativa para defender a propriedade ou negar uma afirmativa sobre a defesa de propriedade. Mas isso é anterior à propriedade. Não, eu sei, tudo isso é anterior. No caso, tu tá falando do processo de escolha. É isso? Tu tá basicamente fazendo uma defesa ao voluntarismo metafísico para Não derivar as necessariamente. normas. Não. É Não. porque eu não tô entendendo basicamente o que tu tá querendo dizer. É que tu perguntou como se deriva as normas. Pra uma no... Eu Sim, entendo que a tua pergunta é a seguinte: como que a gente faz para existir uma norma verdadeiramente justificada? Deve ser isso, certo? certo. Beleza. Para se existir uma norma verdadeiramente justificada, ela precisa se derivar de um determinado fim dado. No caso, por exemplo, no exemplo da chuva, se eu não quero me molhar, então os meios adequados para eu não me molhar, sendo que está chovendo lá fora, é não ir na rua. Dever ser, em última instância, é sobre isso, é sobre meios adequados, dependendo do fim. Então, fins são estabelecidos, a partir de fins estabelecidos, derivam-se os meios, que seriam as normas. Tá, mas assim, quem que tu acredita que deva ter essa escolha para derivar as normas? O Como assim essa indivíduo? escolha poderia derivar ela trata no sentido de que
existem fins específicos, pessoas escolhem fins específicos. A partir dos fins que elas querem Tá, escolher, existem condutas que são adequadas e condutas que não são adequadas. E aí surge, então, a forma de como elas devem agir. tudo bem, mas então tu tá falando de escolhas particulares como um todo, tu não tá falando basicamente de uma norma universal, né? Não, porque eu nem Tá, tenho, como eu te falei, eu não estudo sobre ética, mas como isso pega um pouco de epistemologia, é o que eu pressuponho. sim, sim, sim. Não, isso daí era isso que eu queria entender. Uhum. Assim, por que que tu acredita que os indivíduos por si só podem derivar as normas? Porque eles possuem capacidade de usar a razão e possuem a capacidade de fazer avaliações acerca de meios, Tudo bem, mas a razão, ela é um fator preponderante por quê? porque ela torna o indivíduo capaz de elencar graus de importância e graus de causalidade para entre meios e fins. Tudo bem, mas esses graus estão de acordo com um fim em comum, certo? Um fim particular. Sim. Não necessariamente, mas tem essa possibilidade. Assim, eu discordo, eu ainda acredito em partes do. Eu tenho nojo dessa palavra, mas um pouco do voluntarismo. Eu ainda acredito que o voluntarismo seja uma escolha para determinados fins. Porém, né, como eu sou aristotélico, tomista, eu defendo que as normas elas se baseiem de acordo com a reta razão sempre. Opa, meu áudio cortou? Agora tá Só bom. um pouco, mas eu consegui te ouvir. Tipo assim, eu acredito que todas essas normas elas tenham que se basear de acordo com a reta razão, para não Uhum. fugir da natureza humana. Natureza eu não quero falar tipo, ah, é uma norma para isso aqui. Eu tô querendo falar basicamente da perfeição das coisas, como elas realmente são. E disso eu derivo as normas, sabe? Como eu acredito Uhum. também em alma, eu acredito que a finalidade da alma humana seja seguir sempre a reta razão. Então, com esse pressuposto já adiante, eu também necessito utilizar da finalidade humana, que é a razão, e também tem contingências. No caso, o voluntário. Tipo, se eu estiver falando, eu estiver um pouco embolado, tu vai perguntando, tá? Mas assim. O voluntarismo, ele é uma contingência, né? Ele é uma incerteza, porque a vontade, ela não necessariamente está guiada de acordo com a reta razão, de acordo com o intelecto. Então, tipo, até alguns autores libertários depois iriam assumir isso, né? O Spooner, eu acho que eu falei dele na última live, é que ele mesmo acredita que a vontade, né? Quando ela não está de acordo com o intelecto, quando tu se perde, né, dentro de um vício, tu acaba entrando no problema da vontade cega. E aí o meu ponto é basicamente esse. Se a vontade, se o intelecto não está inerente na vontade, esta vontade acaba, digamos que, abrindo precedentes para a reta razão ser jogada no lixo, para a sociedade cair nos vícios. Então, no caso, são graus de imperfeição inerentes nessa contingência. Por isso que eu Aham. não acredito que a vontade, ela eu acredito que ela seja um fator importante, mas não para uma norma geral, entendeu? A regra comum a todas seria o intelecto, porque ela que une e não divide igual à vontade. Tá, acredito que eu entendi o seu ponto, mas eu não entendi o por que você estabeleceu ele. Tipo, por que que eu estabeleci ele ou porque eu defendo ele? Eu não entendi direito. É porque, por que que você trouxe ele em prática? Tipo, Ah, eu trouxe, por que que eu trouxe ele pra cá? é, É porque basicamente assim, como eu falei que eu rejeito essa questão de propriedade e o Gilberto pediu pra pelo que eu entendi, a gente ia debater, sei lá, lei de propriedade e legitimidade do Estado aqui. E, sim. tipo, como tu falou, como tu colocou, sei lá, umas normas com vínculos contratuais entre sujeitos para ela poder existir, Uhum. eu coloquei um ponto totalmente antagônico a isso. Eu não entendi, tipo, se Entendi. vai ser um debate epistêmico ou se vai ser um debate, tipo, de legitimidade do Estado, entendeu? Eu posso fazer uma pergunta antes, Paulo? Pode. Dado que as constituições das leis, como o Gilberto colocou, da questão da norma, do fato, do valor e da norma, tu entende que ela é um non-sequitur, ela, ou seja, não cai na guilhotina de Hume, ou tu acabas entendendo que a defesa dele é correta? É devido?
Eu não entendi, desculpa. Deixa eu aumentar aqui o volume do headset. Tranquilo. Dado a defesa do Gilberto acerca da criação da lei, da questão do fato, do valor, e depois deriva-se Pera, a norma. qual que é a defesa dele a essas leis dispositivas? É o que ele comentou, Do... a forma como a lei nasce é que existe um fato específico, e depois desse fato específico existe, ou dentro do fato, existem valorizações que não necessariamente são para todos, e daí deriva-se uma norma. Tu entende que isso se segue ou não? Não, não. Tá, Porque, mais obrigado. uma vez, é, essas particularidades, para elas poderem existir, tipo, é claro, vai ter pessoas que, tipo, de própria origem aristotélica que vão discordar de mim. Mas eu não acredito Uhum, que essas regras não comuns a todos eles possa ser regida na sociedade. Até porque, assim, como os tomistas, eles defendem que exista uma sociedade que vise o bem comum, né? De certo modo, uhum, eu acredito que o bem comum, ele deve ter uma causa comum a todas. Por isso que eu falo do intelecto, entendeu? E, tipo, o sim. dispositivo, eu não gosto dele justamente por conta disso. Eu rejeito, em Uhum. parte, ele por conta disso. Somos Então, dois. eu não faço essa defesa. É, por isso que eu comentei ontem sobre a guilhotina de Hume e tudo mais. Mas ele, como ele comentou, é óbvio que ele estava em negação, porque ele comentou hoje que não tinha conhecimento dessa estrutura lógica. Mas enfim. Cara, eu Sim. vou ser sincero, eu sou anarcapitalista, obviamente. Eu defendo o anarquismo mais por questões de. Parece-me um meio mais adequado para as pessoas se relacionarem, no sentido de que parece-me o que menos há conflitos. Mas existe uma justificativa que é a justificativa misesiana. Não que Mises seja ANCAP, longe disso, liberal clássico, obviamente, mas existem dois tipos de lógica de relação, que é uma relação simétrica e uma relação assimétrica, ou hegemônica e contratual. A relação Sim. assimétrica parece-me pressupor uma imposição de vontade a um outro indivíduo que não necessariamente é justificada, ou seja, não é todo caso que seja justificada, verdadeiramente justificado. E a relação assimétrica, ela não tem essa imposição de verdade, ela possui uma lógica de relação onde, para ambos os lados, a ação ela tem o mesmo arquétipo, vamos assim dizer. Então, não existe a necessidade de justificar como ou certo ou errado, porque não existe uma espécie de contradição, uma vez que não existe uma pressuposição falsa de assimetria ou de superioridade de um indivíduo contra o outro. Então, eu parto basicamente daí para entender que relações hegemônicas, e é a definição da relação do Estado, elas são indevidas. E que nem toda relação onde minha vontade é imposta ao outro é necessariamente devida, necessariamente justificada. Porque, obviamente, se existe uma agressão, para eu acessar essa agressão, eu teria que iniciar uma agressão que seria impor minha vontade a outra pessoa. Então, eu preciso entender que isso não necessariamente é verdadeiro. Essa basicamente é a minha defesa. Tu quer fazer algum comentário sobre ela? Tipo assim, eu concordo com essa base misesiana. Se eu não me engano, ele fala isso no meio da ação humana, por aí. Isso mesmo, É, perfeito. eu não tenho como discordar, né? De Uhum, fato, eu. É porque, assim, a maioria dos tomistas eles tentam falar que não assumem a agressão como um fator existente dentro do sistema estatal. Eu, por outro lado, concordo que exista. E aí que uhum. seja necessário. Tipo, mas aí, claro, existe uma defesa transcendental para o Estado. Eu não sei se a gente entra nisso agora, porque eu queria fazer uma pergunta. Porque, tipo assim, tu falou que, né, tu acredita que o narcocapitalismo seja o sistema, assim, que evite conflitos. Não, é bem mais Como adequado. é mais adequado, né, para que não ocorram conflitos. Tipo Uhum. assim, alguns libertários eles tentam utilizar, né, não vou falar todos, mas muitos assim utilizam de meios econômicos para justificar algo que, na minha opinião, causa um conflito muito explícito, que no caso seria defender privatização. Tu concorda com privatização? Não, eu discordo com privatização. Tu discorda, né? Mas assim, Uhum. tu utiliza qual o arcabouço assim que tu defende? Porque assim, pelo menos eu, quando eu Eu era entendo que não ANCAP, é propriedade do eu... Estado. Aí não faz Pera, sentido ele dar para outra pessoa. então o que que tu faria com essas propriedades? Bom, são propriedades que não. Eu teria que tentar identificar qual seria a pessoa mais qualificada para ter a posse daquele recurso, perdão, a propriedade daquele recurso, na minha opinião.
Mas ele não pode A vender para pessoa outra mais pessoa. qualificada? Oi? A pessoa mais qualificada? Mas quem queria decidir isso? Bom, eu pressuponho que seria a mistura do trabalho, uma vez que parece-me ser o elemento mais objetivo que existe entre um indivíduo e um recurso específico. Ah, eu entendi. Tipo, é o que o Praxeologic mandou aqui. Você está defendendo basicamente a expropriação das terras com o arcabouço albardiano, né? E, tipo assim, É, recentemente, acho que basicamente. foi lá para março, eu percebi isso daí, né? Tipo, caraca, uma incoerência tu defender privatização. Aí, né, tipo, eu fui estudar algumas bases anarquistas e eu cheguei nessa conclusão aí também. Ah, Porém, que bom. eu ainda acho ela um pouco equivocada, porque, veja bem, no Pode momento em que falar. tu assume que existe um limite epistêmico para tu saber quem que financia aquilo, e também um limite epistêmico para tu, quer dizer, um limite não, um problema de, quer dizer, tu associar, né, que somente estes indivíduos aí, que no caso misturaram sua força de trabalho com a empresa, é um vínculo sujeito-objeto. Porém, existiu também um financiamento, abre aspas, né, tipo, bem compulsório de outros sujeitos em relação àquilo. Que no caso, a gente também não tem como saber se o Banco Central imprimiu dinheiro para gerar aquela empresa, né? Para, Uhum, digamos que, enriquecer os cofres da empresa, ou uhum, se foram através de impostos que aquela empresa acabou sendo construída ou algo assim. Então, existe um sim, limite epistêmico porque a gente não sabe quem que tem que ter a autonomia dessa empresa, entendeu? Porque isso concordo. é um problema grave para a lei de propriedade também. Por isso que eu perguntei logo de cara, tipo assim, se eu defendia a lei de propriedade. Que eu realmente acho um problema muito grande, qualquer tipo de resposta para isso sei lá, Também transformar a empresa em uma cooperativa, tu transformar ela em uma empresa de capital aberto, é sempre problemático, entendeu? eu entendo que, por exemplo, a, vamos usar o exemplo do Correios, que a forma mais correta é deixar com que as pessoas, por via empresas, concorram entre si para ganhar o mercado justamente, e depois o Correio sair de cena, né? Mas o teu ponto é um ponto válido, né? Como entender quem é a pessoa mais qualificada para ter pra essa propriedade, e às vezes parece-me difícil, parece-me até um dado irredutível, como diria a Mises, em alguns aspectos. E Sim. isso, claro, é um aspecto contingente a um problema de propriedade. Não vejo como uma invalidação universal. Eu acredito que nesse sentido existiria necessariamente uma arbitrariedade e defender como essa arbitrariedade deve existir é mais arbitrariedade ainda e assim seria infinito. É realmente um problema gigantesco no sentido para essa propriedade. Não imagino como isso aconteceria. Qualquer proposta parece arbitrária também. Porque, tipo assim, alguns neoiluministas, né, lá 2018, por aí, também chegaram na mesma conclusão que eu. Uhum, E, de certo modo, eles começaram o Ryan Vieira, acho que era esse o nome dele, ele chegou na conclusão de que caso tu tentasse estender tudo isso a todos os recursos em que o Estado doou, tu cai em uhum, outro problema, porque assim, quando o Estado pega, sei lá, propriedades abandonadas, quando o Estado penhora imóveis, mais uma vez, outras pessoas acabam se apropriando daquilo. Então, uhum, existe, né, que indivíduos receberam recursos que não são legítimos, eles têm a posse, né? uhum. Então, no caso, o que é que acontece? Essa violência sistemática é o que gerou essa posse. Então, se a gente estender isso a várias instâncias de o Estado dominou isso aqui, deu para tais indivíduos, a gente pode chegar a uma conclusão que, sei lá, muitas propriedades são propriedades que se instauraram através de uma violência sistemática, e aí a gente não tem como saber qual propriedade é legítima e qual propriedade não é. Tipo, sei lá, aquelas Sim. casas que o governo dá, entendeu? Uhum. Também tem esse problema. E aí, a Gabriela, né, ela apontou que Eu? se tu chega nessa conclusão, não, a Gabriela Ah, Schultz, tá. que era presidente do neoliberalismo, ela chega na conclusão de que em Kant, se tu presume uma norma, essa norma, ela devidamente deve ter a possibilidade dela ser seguida, correto? Sim. É o que se espera. Tipo assim, é o que se espera. Tipo, se tu não consegue fazer isso, essa norma é basicamente improvável de ser realizada. Então tem um Uhum. comum princípio ser estabilizado aí. E aí a conclusão é de que, assim, se um princípio, o princípio, né, do libertarianismo se baseia, do auto-libertarianismo se baseia
na lei de propriedade, e a propriedade privada acaba sendo sempre um sistema que vai perpetuar, né, agressões sistemáticas causadas pelo sistema anterior, e tu tem limites epistêmicos que te impossibilitam de resolver isso, essa propriedade acaba se perdendo. No caso, esse princípio acaba se perdendo, porque ele é impossível de ser aplicável, entendeu? Sim, para essa Tipo, situação não existiria meio mais adequado, ou melhor dizendo, meios adequados podem ser não fáceis de se compreender. Eu entendo esse ponto. exato. Tipo, é exatamente isso. Uhum. Eu tava com essa questão assim apenas para propriedade, mas depois que eu tive tipo para propriedade privatizada, e depois eu percebi que isso daí também pode se estender a outras propriedades do governo. Tipo, não foi por causa disso que eu deixei de ser libertário, mas foi uma dúvida que realmente é bem complicadinho de entender essa questão aí. Como que tu poderia resolver isso daí? Porque é um É um conflito princípio do é um libertarianismo, no conflito. caso. Qualquer coisa, como eu falei, qualquer coisa seria Opa, extremamente delicado. Não teria como pegar e resolver isso da forma mais. o- Se isso aqui é justiça, o máximo que pode fazer é tentar chegar ao máximo próximo disso, mas nunca seria justo propriamente dito. Meu microfone tá meio baixo esse comentário. Vou tentar aproximar um pouco pra esse melhor. Mas enfim, o meu ponto é basicamente esse. Eu entendi o teu ponto. Eu concordo com ele. tipo assim, se vocês pudessem me contextualizar, né, do que o Gil falou ontem, também seria importante. Que mais, né? Porque ele falou que foi muito tempo de debate. Eu não sei Foi basicamente. uma Foi duas só, horas aqui. foi só sobre positivismo? Não, cara, é que, tipo assim, tem uma hora que eu perguntei para aquela pressuposição que eu te falei de assimetria e simetria, ele discorda. Ele não soube justificar por que que uma pessoa pode impor uma vontade à outra. Ou em que momento isso seria justificado ou se seria necessariamente justificado. Ele não soube justificar isso. E, querendo ou não, a ação do Estado, não, de indivíduos que agem, que sintetizam o Estado, é isso, é a imposição da vontade. Então, como ele não. Não, você não justificou. Então, como ele não justificou isso, ele ficou em branco, assim. Ele acabou caindo em problemas, como eu te falei, do bilhete de Newman, assim por diante. Ele justificou com contrato social, ou seja, ele não justificou. Ah, não, porque assim, como ele falou que ele justificou, eu vou só fazer um comentário e aí eu desço, Uhum, tudo bem? Que eu também tenho que rezar daqui a pouco. Mas assim, também. o meu principal ponto é que eu sou totalmente contrário ao contrato social do Rousseau e do Hobbes, tá? Porque eu Uhum, também creio que eles podem cair nos mesmos problemas que, sei lá, um democrata cai. Eu não lembro se é o Hobbes ou se é o Rousseau que eles defendem que deva existir um contrato, né, entre todos os agentes envolvidos naquela relação. uhum. Pelo menos, eu deixo claro que eu não concordo que deva existir esse contrato. Porque, mais uma vez, isso daí presume voluntarismo. Eu descarto o voluntarismo. Eu proponho apenas o intelectualismo, no caso, para substituir o voluntarismo para isso. Sim. Então, Ô, Paulo, oi. eu queria te fazer um convite. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um Discord e tem muitas pessoas legais. E lá tem bastante aristotélicos e tomistas também. Então, sempre que quiser lá trocar uma ideia, o Opa. pessoal lá é bem técnico, divide leitura, a gente faz críticas. Espero que você se interesse. Tipo, o link do Discord tá no teu Tá em canal? qualquer vídeo do meu canal, mas se precisar, tu pode mandar mensagem aqui no TikTok que eu te mando no privado mesmo, se precisar. Ah, demorou. Cara, eu Ah, saí. não, perdão, todo mundo tá Manuzel. convidado. Todo mundo tá convidado, mas é como tem um rapaz chamado Marco Takashi, não sei se você conhece, lá no meu canal, e no meu canal no Discord, e ele também é aristotélico, eles discutem bastante. Então tem bastante ideia divergente lá. A gente sempre é trazer o máximo possível de Eita. conteúdo técnico. É bem legal. Tipo, lá eu já acompanhei debate teu com marxista, então lá deve ser bem variável no mesmo. É, Eu gosto de clima assim. sim, velho. Mas é isso, gente. Eu vou ter que sair aqui porque eu vou rezar. Boa live aí pra vocês. Amém. Boa semana, meu rei. Até mais. Tchau, Boa obrigada. noite, até mais, gente.